Jacuípe Notícias, já falei aqui de Rubens, o JS Publicidade na pessoa do amigo Quirino, mais representado sempre aqui pelo parceiro de sempre, Genil, Municípios em Revista, o Grupo Respeito Vem de Casa, na pessoa de Ito de PP, o Grupo da Comunidade de Bom Sucesso, o Grupo da Comunidade das Lajes, o Portal Fala Genifax, o Grupo Sindrax, dos Agentes Comunitários de Saúde, TV Asas e a todos os meios de comunicação dessa cidade. Mando um abraço para Maria José, lá no Parque Ouro Verde, que nos acompanha. A Lula Cabeleireiro, que não perde uma ascensão através das redes sociais. Gostaria também de mandar um abraço lá para seu Badinho, na Cajá, que o nome é José Leônidas, mas é conhecido como seu Badinhos. E ele e a família dele acompanham também essa casa. Sinto, a transmissão não está acontecendo. Espero, sim, que de fato essa situação seja resolvida o mais rápido possível, porque a gente vinha andando para frente e não é justo que agora a gente regrida. A gente precisa avançar, a gente precisa além da transmissão pelo rádio, onde muita gente fica esperando. Minha mãe não entende de rede social, mas ela acompanha através do rádio e ela está sentindo falta durante esse tempo. Através da minha mãe, eu entendo que várias pessoas estão passando a mesma situação. Então, não é certo que a gente leve tanto tempo para resolver problemas banais, principalmente problemas dessa casa, que o colega e nobre vereador trouxe, o Oséias trouxe essa questão. São problemas, questões internas que a gente deveria discutir. Eu não faço parte de comissão, mas se fizesse, teria a mesma posição, porque enquanto não houver diálogo, nada anda. Enquanto não houver diálogo e respeito, as coisas não andam. A gente precisa ouvir as pessoas. Esta casa é representada por 13 vereadores e todos precisam ser ouvidos e as suas opiniões respeitadas e acatadas. E a gente precisa ter essa preocupação de ter o zelo e o cuidado de zelar, sim, pela casa. Mas me lembro muito bem que os problemas dessa casa alguns problemas foram transferidos da gestão passada. Essa questão do piso aqui do plenário vem desde a gestão passada. Algumas questões dos banheiros vêm da gestão passada, de administração dessa casa. Então, houve muitas questões. Então, quando você senta para planejar o mandato, quando você senta para planejar quais andamentos serão dados, você já tem que avaliar o que é que tem que ser feito a curto, a médio e a longo prazo, independente de vereador ou não, da condição ou não. A condição de trabalho sai da gente que está à frente dos trabalhos. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com as coisas que a gente fala e principalmente com as coisas que a gente faz. Porque palavra jogada ao vento, ela não volta. Então, vamos ter mais cuidado com as coisas que são ditas e da forma que são ditas e feitas. Voltando às questões das discussões de hoje, teve um colega que falou da questão de uma lâmpada lá em frente à casa, lá no Picado, que fica exatamente em frente à casa de uma moradora do Picado que teve um problema. Inclusive, botaram um refletor uma época e depois, logo em seguida, a própria prefeitura foi e botou uma lâmpada. Hoje, não tem um ano, como foi dito aqui pelo vereador, na ausência dele, não posso nem citar o nome dele. Mas não tem um ano, não, porque logo depois que colocaram o refletor, foi resolvida a questão da lâmpada. E a lâmpada não está apagada, não é um mês, não. Ela está apenas com uma questão técnica que está piscando, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Então, ela não está queimada e que só precisa de um reparo, que eu solicito aos responsáveis pela iluminação pública que vá rever essas questões, porque são questões que podem ser reparadas e não é lâmpada queimada. Então, deixo claro aí
que aquela lâmpada, naquela situação, não tem o tempo que o vereador disse que está apagada, não. Porque ela foi exatamente trocada e ficou a lâmpada e o refletor ao mesmo tempo naquele poste. Voltando às questões, o nobre colega que faz parte da bancada opositora, ele começou um monte de questionamento, se. Aí eu digo o seguinte, se em Birimbau, Tânia não ganha a eleição em 96, a nossa situação estaria, não desrespeitando a cidade, mas estaríamos igual a Teodoro Sampaio ou Coração de Maria. Lá naquela época, eu tenho idade para isso porque eu vivi a época. Naquela época, a gente tinha até vergonha de dizer que pertencia a essa cidade. A gente dizia que pertencia à Feira de Santana, a Salvador, em qualquer lugar, menos a Constituição de Jacuípe. E quando Tânia entrou, em 97, de lá para cá, só foi crescimento e respeito pela cidade. Agora eu preciso deixar uma coisa muito clara. Se não fossem as iniciativas de Tânia, a ousadia de Tânia, de ir para o Rio Grande do Sul buscar a primeira maior empresa dessa cidade, que foi a Fortic. Se não fosse a ousadia de Tânia em fechar a pista e fechar ali para poder tirar a pista do meio da estrada e acabar com todas as casas de formiga que tinha de um lado a outro, que tinha passado vários gestores que só se preocuparam em se auto-beneficiar, isso não teria acontecido. Esse resultado de 10º lugar não teria chegado. Se não fosse Tânia, que tivesse construído tudo que tem aí, eu peço que todos tragam o que foi que fizeram, fora da ausência de Tânia durante esses últimos 20 ou 30 anos, quem foi que fez mais pelo desenvolvimento e quem é merecedor desse mérito de estar em 10º lugar na nossa cidade. Se você tiver todos os dados que comprovem a participação ou a força de qualquer outro prefeito que por aqui passou, que não trouxe o resultado, que trouxe resultado mais que Tânia. E não é só porque tem 5 mandatos, não, porque já no primeiro, Tânia mostrou que Birimbau tinha potencial para crescer e cresceu. E hoje está o resultado. É tanto que hoje se esgalfiam e se matam aí para voltar ao poder, constrói armadilhas para o próprio município, quando vão para Amélia Rodrigues, quando vão para Santo Amaro, sentar com gestores e com políticos da base de lá para atacar esse município como se estivesse atacando Tânia Yoshida, mas estão atacando toda a sociedade de Constituição de Jacuípe, porque o município ele precisa desenvolver independente do prefeito que esteja, e qualquer município que se preze, ele não sai da cidade dele para fazer conchavo com políticos de outros municípios para prejudicar o município que vive. Então a gente tem que ter a decência de reconhecer que o nosso papel é lutar pelo município independente do prefeito que esteja. A contribuição de cada um é fundamental, principalmente de nós que estamos com mandato, que foi dado justamente para que pudéssemos lutar à frente do município. Então, é muito fácil hoje atirar as pedras em quem buscou e trabalhou pelo crescimento da cidade. A todos, meu tempo está acabando, agradecer a todos e vamos pedir a Deus que as coisas melhorem daqui para frente.